Olá, você ligado no YouTube do Lance. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Jenny veio até a nossa redação aqui no Rio de Janeiro para a gente conversar sobre futebol feminino, sobre Flamengo, sobre a carreira dessa jogadora também. Prazer te receber aqui no Lance. Seja muito bem-vinda e vai ser um papo gostoso, né? Olá, o prazer é meu estar aqui. Muito obrigada pelo convite e muito bom falar sobre futebol feminino. Perfeito. Eu quero começar bem do começo mesmo, né? Eu acho que é sempre bacana a gente fazer essa regressão até para saber onde tu chegou, né? Você hoje é uma capitã do Flamengo, um time de massa, um time de grande torcida. E quando a gente olha para a tua trajetória, é uma trajetória que começou ali localmente, né? Porque você começou em Bicaré, você é natural de Bicaré, aí você foi para Caçador, que é uma cidade ali vizinha. Então conta um pouquinho para a gente o teu início no futebol. Eu saí de casa em 2010, foi quando eu fui para o Kinderman, que fica na cidade de Caçador. Minha cidade é muito pequena e Bicaré não tem nem 5 mil habitantes, então eu fui um achado literalmente, disputando campeonatos municipais. Eu fui vista numa final pelo treinador do Kinderman, na época era o Edvaldo. Ele era treinador do Kinderman e da seleção sub-17 e foi num campeonato municipal, por acaso, que ele me fez o convite para ir para o Kinderman. Então, em 2010 foi onde eu dei início aí no meu sonho e na minha trajetória no futebol. E já foi no futebol de campo, não foi no futsal? Lá a gente jogava os dois, futsal e campo. Porque, para quem não sabe, né, o pessoal que nos acompanha aqui, quem conhece futebol feminino sabe que muitas meninas vêm dessa transição, às vezes do beach soccer, às vezes do futsal, mas o fato é que o sul do país ele é muito forte no futsal, né, uma referência. Se a gente for ver aquela região ali de Pinhalzinho, Santa Catarina, várias jogadoras nasceram de lá também, mas isso é só dando uma contextualização aí do futebol feminino. Então, assim, você falou um pouquinho sobre essa trajetória, depois você teve passagens por equipes que eram verdadeiras sensações do futebol feminino. São José, o próprio Kinderman, Iranduba também. Então, fala pra gente sobre essa migração que tu teve em diferentes locais do país. Bom, é uma mudança de cultura. Fui do norte ao sul, literalmente, do sul ao norte. Mas, assim, tive grandes oportunidades na minha carreira. Por isso que eu sou muito grata. Minha passagem pelo Kinderman, a gente conquistou todos os estaduais de 2010 e 2015, que foi quando eu saí. Saí porque ganhei a Copa do Brasil, era um título de expressão, em título nacional. Fomos vice-campeãs do Brasileiro também em 2014, um ano antes. E depois disso, indo para o São José, era na época que a seleção fazia draft, né? Então, naquele ano, o São José draftou a Formiga. Então, assim, hoje eu jogo com a Cris, joguei na seleção com a Marta, no clube com a Formiga. Então, quando a gente olha para trás, assim, eu vou poder contar grandes histórias no futebol, que eu joguei com as 3 maiores da minha geração. Então, eu acho que isso é muito gratificante e é algo que me orgulha mesmo, porque a gente marca a nossa trajetória com títulos e com passagens, vivências, né? Então, nesses clubes aí eu tive a oportunidade de jogar com grandes atletas. Na época, o São José também estava em ascensão, tinha um grande time. Fomos vice-campeã brasileira naquele ano, 2015, desculpa. Terceiro lugar na Libertadores. Então, e jogar com grandes atletas também é sensacional. E para a gente vir um pouco pro futuro, né, e também pro presente, que é o Flamengo, você é uma jogadora muito identificada, torcedores falam bastante no teu nome, né, você é a capitã da equipe, ou seja, tem uma confiança já do elenco também na tua figura, e recentemente você decidiu renovar com o Flamengo até 2027. Conta um pouquinho as motivações dessa escolha. Bom, eu brinco que eu sou uma torcedora dentro de campo, porque eu sou natural de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina. Então, lá a gente assistia muito o Flamengo jogar na televisão. Então, desde o berço eu sou flamenguista. Então, essa identificação, essa troca que eu tive no clube com a torcida foi algo muito rápido. E foi um casamento que deu certo. Então, por isso a minha escolha de ficar, de acreditar no projeto, de confiar nessa juventude aí que está vindo para fortalecer essa mescla. É sensacional, de atletas experientes que já conquistaram grandes coisas na sua carreira, com a juventude que está vindo em alta, vindo em ascensão, com essa vontade de crescer. Então, eu acho que é uma mescla que tem tudo para fazer um casamento perfeito e por isso da minha escolha de continuar.
E ano passado o Flamengo teve um time que chegou, né, à fase de mata-mata do Brasileirão Feminino, acabou sendo eliminado, mas com jogos muito assim, tensos, né, jogos que realmente ficava naquela dúvida quem ia ganhar, como seria o desfecho. Eu lembro de um jogo específico, que foi o jogo contra o Palmeiras na Arena Barueri, que a torcida do Flamengo foi até a arena, né, apoiou o Flamengo, teve uma movimentação bem interessante. E eu queria te perguntar, como é que você avalia a temporada 2025 do Flamengo, considerando que vocês tiveram mudança de comando, né, 2 mudanças de comando, enfim, tiveram uma série de situações ali e ao mesmo tempo terminaram o ano com o título carioca. Então, qual é a avaliação geral do ano? Foi uma temporada que a gente teve que ser muito resiliente, porque não é simples quando tem uma troca de comando. Muda estímulos, muda metodologia. Então, para nós atletas, não basta você só pensar o que o novo treinador quer. Você tem que fazer. Então, o corpo precisa se acostumar, a mente tem que dar estímulos rápidos para você entender, porque quando teve as trocas, você não tinha tempo de trabalhar. Ou a gente assimilava rápido, ou a gente entrava num mar de derrotas ali. Então, a gente assimilou muito rápido, principalmente na chegada da Rô, depois na chegada do Celso também. Então, teve trocas rápidas, que a gente já estava no meio da competição, e foram trocas que o nosso grupo, como eu falei, por ser um grupo muito experiente, mesclar com meninas jovens, teve um bom entendimento e uma boa resposta disso tudo. E o Flamengo, ele teve uma mudança muito grande do ano passado para esse em relação ao planejamento do futebol feminino. E eu quero te perguntar especificamente assim, dessa mudança de perfil do elenco, porque você tinha um perfil que era mais experiente. Vou citar aqui um nome que foi muito importante para vocês ano passado, que foi a Gláucia. Era uma referência técnica, camisa 10, acabou indo para o Palmeiras. Mas vocês tiveram, em contrapartida, né, atletas em ascensão, que a gente até conversou um pouco antes em off. Assim, a Brenda é um exemplo, jogadoras de base que venceram a Copinha. Então, como tem sido para vocês nessa pré-temporada, início de temporada, essa mudança do perfil do elenco? A gente sabia que ia ter essa readequação. Antes mesmo de eu renovar, já sabia dessa readequação. Então, a escolha de ter continuado foi uma escolha muito pensada, né? Igual você falou, tem meninas aí que conquistaram a Copinha, que subiram, então elas não subiram por acaso, não é porque simplesmente teve meninas que estourou a idade, que vai estar jogando no profissional. Elas mostraram isso dentro de campo, porque elas foram merecedoras de hoje estar na equipe profissional, junto com meninas experientes que ficaram, meninas que têm uma vivência aí no futebol, não precisa nem falar da carreira de cada uma carreira muito vitoriosas. Então, eu acho que tem tudo para a gente ajudar essas meninas jovens que estão subindo, para elas despontarem no profissional e poder realizar aquilo que elas faziam tanto na base, de modo no profissional, sem pensar, sem pressão, o que elas faziam na categoria de base e conseguir desempenhar no profissional. E você, assim, como jogadora, né, como referência também dessa equipe no sentido de maturidade, como capitã, assim, eu sempre procuro entender isso por parte dos capitães, assim, como é a função de vocês dentro de campo, dessa parte de orientação, como é manter um grupo unido, né, fechado. O que você conversa, qual é seu perfil? Você é daquela que dá mais bronca, que passa mais pano, como o pessoal fala, como é seu perfil dentro de campo como capitã? Eu acho que eu tenho que estar no meio termo, nem ser boazinha demais e nem ser ruim demais também. A gente brinca, mas atletas que estão subindo agora, a gente tem que pensar nelas, pensar em saber cobrar. Porque a gente sabe que muda estímulo de base para profissional, muda a dinâmica do jogo, muda o ritmo de jogo. Então não adianta eu cobrar uma menina dessa que acabou de subir, como eu posso cobrar uma que já está no profissional há mais tempo. Então tem que ter esse feeling para a gente não cometer erros e acabar afundando a menina, em vez de ajudá-la. Então, acho que esse feeling é muito importante, de saber com quem você está conversando. Tem atletas que lidam muito bem com a pressão, principalmente meninas mais velhas. A gente vem de uma geração que foi muito cobrada, não tinha muito esse passar a mão na cabeça. A própria Cris vem de uma geração que tudo era no xingamento, a cobrança era no xingamento. Então, ela já é uma atleta que você tem que cobrar já de uma forma mais que ela vai corresponder muito bem. E tem outras atletas que, se você gritar muito, a menina vai travar. Então, é conhecer as pessoas que você trabalha, não somente as atletas que estão dentro de campo, né? Saber sobre elas um pouco como pessoa mesmo, para você conseguir extrair o melhor delas.
Perfeito. E para falar sobre extrair o melhor, né, que eu acho que é o objetivo de cada atleta no começo da temporada, você vem de uma temporada de 32 jogos, se os números não estão errados, 7 gols e 3 assistências. Então, 10 participações em gols e uma posição que é muito mais, muitas vezes, cobrado que você marque, né, que você esteja lá na contenção do que propriamente na participação em gols. Então, avalia um pouco essa temporada, né? Como você saiu nessa temporada 2025 e fala pra gente quais as tuas metas pessoais para 2026 no sentido dentro de campo mesmo. Sim, eu acho que acima de tudo, de fazer gols, de dar assistência, a gente sempre pensa no melhor para a equipe. A equipe ganhando os jogos é legal, agora contribuindo, sensacional. Eu costumo falar que eu sou uma segunda volante, né? Eu gosto muito de pisar na área. Para isso, tem que estar bem fisicamente, porque, igual você falou, o volante tem que marcar. Isso é um fato. Então, eu sei que eu tenho que marcar, mas eu também posso chegar como um elemento surpresa dentro da área. Foi o que aconteceu contra o gol na final do Carioca, os meus gols contra o Palmeiras. Então, acho que eu fico muito feliz de fazer gols, principalmente nesses jogos decisivos, que é onde a equipe precisa muito de mim, das pessoas que têm mais experiência no elenco. Então, é bom contribuir dessa forma em jogos grandes, em jogos decisivos. E para essa temporada a gente pensa em assumir cada vez mais a responsabilidade. A gente sabe que vestir a camisa do Flamengo é pressão a todo momento, a gente sabe que vai ser cobrada. Então, é procurar desempenhar da melhor forma, seja fazendo gols, dando assistência, instruindo de forma correta uma companheira, ajudar da forma que der para a gente buscar a vitória em todos os jogos. Quando começa uma temporada, né, sempre são estabelecidas metas. Eu queria saber um pouquinho das metas que foram colocadas para vocês. Como a gente destacou aqui, é um momento de transição, né, um momento de turbulência também, querendo ou não, porque, como a gente fala, são jogadores que estão chegando, então você tem que ter aquela paciência com elas também. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo é uma equipe que chega sempre para disputar, competir e que tem que ter metas altas. Então, o que foi colocado para vocês nesse começo de temporada? Quando a gente veste a camisa do Flamengo, a gente sabe que o nosso objetivo é conquistar os 3 pontos, independente do adversário, independente se você joga em casa, independente se você joga fora. Então a gente tem que estar buscando estar no lugar mais alto da tabela, tem que ganhar os campeonatos regionais, porque isso a gente enxerga como uma obrigação, independente se o time está com meninas jovens, meninas experientes. Então é dar o melhor suporte para elas se adaptarem o quanto antes para seguir embalando com a gente. Legal. E contando um pouquinho sobre a pré-temporada de vocês, como tem sido esses primeiros treinos, né? A gente sabe que atleta, isso aí é até um toque para quem fica falando, fulano voltou de tal jeito da pré-temporada. Atleta praticamente não tem férias, né? A gente sabe que vocês seguem uma rotina de treinos, muitas comissões técnicas mandam planilhas de treinos, inclusive. Então, conta pra gente como tem sido esses primeiros dias de treinamento mais intenso, porque o treinamento, claro, não terminou quando o jogo parou, né? Ainda bem que eu subi de elevador, porque se fosse de escada, eu tinha ficado lá embaixo mesmo, que a pré-temporada ela é triste, mas assim, é igual você falou, a gente também recebeu planilha de treinamento nas férias, a gente sabe que o corpo bastou 2 semanas parado, já não é o mesmo, né? Então a gente tem que ficar na ativa mesmo estando nas férias, óbvio que não na mesma intensidade da temporada, né? Porque o corpo também precisa de descanso. Então, essa mescla nas férias e agora é 100% dentro de campo, parte física, parte tática, técnica, para estar bem para a temporada. Legal. E, Jenny, outro fator, né, que foi muito debatido ano passado em relação ao Maracanã, porque a gente sabe que existe uma dificuldade logística de jogar no Maracanã. A Rosana, quando estava no Flamengo, falou que se o Flamengo chegasse à final do Brasileiro, era um sonho para ela ver o Flamengo jogando no Maracanã, mas também tem uma expectativa do torcedor de estar mais perto de vocês. Vocês jogam muito no Luso Brasileiro, no Moça Bonita, dependendo do mando. Então, conta pra gente, vocês do elenco também pensam nessa cena de jogar no Maracanã um dia, quem sabe numa final de Copa do Brasil, de brasileiro? Existe essa expectativa? O Maracanã, ele é um templo do futebol, né? Um templo sagrado do futebol. Acho que o sonho de todo atleta é jogar no Maracanã, independente a modalidade, se é feminino, se é masculino. O sonho é estar jogando no Maracanã. E a gente sabe que também isso não é algo do dia para a noite. Tem que ser algo construído. A gente tem que primeiro chegar em finais, para daí sim tentar almejar isso aí.
Legal. E aí eu vou te dar a oportunidade agora de falar com o torcedor diretamente, com o torcedor do Flamengo, até usando aquela câmera ali, para falar um pouquinho sobre esse convite, né? Eu acho que é importante convidá-los também a acompanhar mais o futebol feminino do Flamengo. A gente sabe que a torcida é bastante ativa nas redes sociais. Alguns torcedores, inclusive, comparecem aos jogos de vocês, apesar da distância muitas vezes, do horário que não é o melhor. Mas tem o fato de que o torcedor do Flamengo ele pode engajar mais por ser uma torcida nacional. Então, te dá essa oportunidade aí de falar com o torcedor. Bom, 2026 que seja um grande ano pra gente. Pode esperar que vai ter muita entrega, muita garra, muito amor dentro de campo, raça, amor e paixão. E que vocês continuem fazendo essa festa que já fazem, indo nos nossos jogos. Eu sei que é difícil pro pessoal ir no Luso Brasileiro. E na final tinha uma festa linda da nação lá. Então que vocês possam aí se desdobrar um pouquinho para comparecer, que a gente vai entregar dentro de campo. E última perguntinha, um sonho aí que você ainda não realizou, sei que você já foi campeã da Copa do Brasil, vários estaduais, mas tem algum sonho aí que você ainda quer realizar com a camisa do Flamengo? Ganhar o Campeonato Brasileiro. Brasileirão feminino, então. Brasileirão feminino. Legal. Essa foi nossa entrevista com a Jenny, capitã do Flamengo. Prazer enorme falar contigo. Dizer que a gente fica aberto aí, o lance fica aberto para o futebol feminino. A gente está com esse trabalho aqui na editoria. Flamengo sempre terá espaço também para a gente debater, né? Trazer questões importantes aí sobre o dia a dia de vocês. E te agradecer mais uma vez por ter topado essa entrevista. Eu que agradeço o convite, principalmente por estar aqui falando do futebol feminino. Isso é algo especial, é algo diferente. Então, mais uma vez, muito obrigada. E se você gostou da entrevista, deixe seu like, comentário. Fique à vontade aí para comentar, também trazer dúvidas para a gente, questões importantes. E fique sempre acompanhando o futebol feminino em diferentes plataformas do Lance.